Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Você lembra do tema da semana passada? O privilégio de pastorear as ovelhas do Senhor, amém? E o pastor já falou do primeiro tópico, que era a gritante necessidade de um pastoreio autêntico e eficaz. Compartilhei com alguns irmãos, tanto aqui como na reunião anterior, sobre pastoreio, sobre como era um pastor na antiga Palestina, né, de estudos arqueológicos e tal, e uma coisa muito massa mesmo, mas não é sobre isso como a gente vai falar. O segundo tópico, o segundo ponto é: todos podem pastorear. Todos podem pastorear. Amém? Todos podem pastorear. No final do primeiro tópico, o pastor ainda ele lê um versículo que é muito importante, que é Mateus 9, 36 e 38. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Cara, isso aqui é terrível, porque Jesus ele traz uma figura de algo comum naquela época, que era o pastoreio de ovelhas mesmo, né? Eu nunca sei o nome exato disso, né? Mas na questão da cultura, assim, eu sei que, eu não sei se eu vi no Cultura, sei lá qual que é o nome, mas é alguma coisa assim. Mas naquela época, eles sabem que a ovelha ela precisa de um ser humano, sim, para conseguir ter uma vida saudável. Quando Jesus olha aquele povo perdido, essa eu vou ter que usar, mais perdido do que Adão no Dia das Mães, ele... Jesus olha para ele e fala: eles estavam aflitas, exaustas como ovelha que não tem pastor. O que acontece quando uma ovelha não tem pastor? Tem uma imagem na internet que circula de uma ovelha que ficou perdida há muito tempo sem um pastor. Eu estou falando da ovelha, bicho mesmo, né, animal. Ela estava com muita lã, mas muita lã, estava cobrindo os olhos, dificultando a sua locomoção. Ela estava prestes a morrer. Então ela precisava sim de um pastor. Então Jesus olhou aquela multidão e falou que era como ovelhas que não tinham um pastor. Então Jesus se vira para os discípulos e diz: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peço ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então todos podem pastorear, todos podem pastorear. Mas como assim eu posso pastorear? O pastoreio, ele, no contexto da nossa igreja, Past Church, a nossa tribo, a nossa família, a gente dá através dos life groups. Então é só o líder pode pastorear? Não, nós vamos falar um pouco disso hoje. Porque essa ideia exclusivista sobre o líder, em torno do líder, trazendo essa responsabilidade única e exclusiva para o líder pastorear, vai trazer para ele um peso. Posso atender? Obrigadão. Eu acho que é do irmão que estava aqui, esqueci o nome dele. Valdenir? Aí, lembrei. Na verdade foi o Lucas. Então todos podem pastorear. Então vamos guardar essa questão de que Jesus fez um clamor, Jesus fez um pedido. A gente faz pedidos para Jesus, amém? Mas Jesus faz pedido para nós. Quem que atende mais? Voltando à palavra. Então Jesus fez um pedido para a gente, que e a gente no contexto porque a gente está parafraseando para o nosso tempo. Orem, peçam para o dono da seara para que envie trabalhadores para a seara. Amém? Então vamos agora entrar lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que está no contexto da parte 2, que todos podem pastorear. Versículo 11 de Efésios 4 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, eu ia falar professores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E no caso de mestres, daí se aplica a professores. Por quê? Qual é o propósito? Porque ele estava de boa sem fazer nada? Não, com o fim de preparar os santos. Quem são os santos? Faz assim, sou eu. Para a obra do ministério. Glória a Deus. Mas e aí? Para que mais? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a edificação do corpo de Cristo. A edificação, quem é o corpo de Cristo? Levanta a mão aí. É você. Nós, como corpos de Cristo, somos edificados quando nós agimos com base naquilo que nós fomos capacitados a fazer. Amém? Então a edificação, Deus colocou na igreja as ferramentas para edificar a igreja. Deus te colocou aqui
como ferramenta para edificar esse grupo que está aqui. Alex, não é ele que faz, ele já fez. Ele subiu aos céus e designou alguns, e deu os dons aos homens, que é o versículo 10, não está aqui no slide. Daí, no versículo 11, que entra diversificando ou separando esses dons, dizendo que ele deu uns para isso, para aquilo e para aquilo outro. Então, você tem sim capacidade dada por Deus, nós cremos muito nisso. Capacidade dada por Deus para edificar essa igreja. Pergunta que eu lhe faço, pergunta que eu lhe pergunto. Você tem edificado esse corpo? Não precisa responder para mim, responda para você. As suas ações, atitudes, o seu comportamento como igreja tem edificado o corpo ou tem destruído? A Bíblia ela aponta para alguém que edifica o corpo, que é mulher. Que edifica o corpo não, que edifica a casa, mas é a palavra edificar. Ela edifica a casa, a mulher sabe, ok? Então, nós como membros capacitados nesse corpo, se formos sábios, nós vamos fazer o quê? Edificar. Mas a Bíblia também fala da mulher que não edifica. Quem não edifica vai fazer o contrário. Então, o sábio edifica, a mulher sábia edifica o lar. E quem a destrói? A tola. Então, nós entendemos também, fazendo uma análise comparativa com esse versículo, que se nós, como membros do corpo, não nos tornarmos sábios a ponto de edificar o corpo de Cristo, ou corpo cujo cabeça é Cristo, nós nos tornamos tolos. E como tolos, ao invés de edificarmos, nós vamos fazer o quê? Destruir. O que você tem feito? Repita comigo, nem que seja pela fé. Edificado o corpo de Cristo. Olha aí, você é espontâneo demais. Glória a Deus por isso. Olha que espontaneidade, eu amo isso em você, querido. Pergunta uma vez, você já responde. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a gente entende que todos nós recebemos alguma capacidade para edificar o corpo de Cristo, amém? Vai dizer um pouco mais para frente, no mesmo capítulo 4 de Efésios, se eu não me engano, no versículo 16, não está no slide, que o corpo edifica-se a si mesmo à medida que cada membro cumpre com a sua função. Qual é a função? Isso aqui que a gente leu, desempenhar o papel ou de profetas, evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, nesses 5, no ministério quíntuplo, né? Ou 5 ministérios que a gente fala. Então, queridos, a razão do Tadel, para que serve o Tadel? Você lembra qual que Tadel é uma sigla, amém? Nós amamos sigla, Difflin é sigla, Tadel é sigla, MD é sigla. O que significa Tadel? Amém. Treinamento avançado de líderes. Então, qual é a razão do Tadel? Treinar. Treinar para quê? Para a gente correr a maratona ali que alguém falou que vai fazer. Misericórdia. Para a gente pedalar daqui até Joinville, fazer um crossfit lá na Move, muito bom e tem que fazer mesmo. Eu ouvi uma misericórdia. Deixar para o pastor. Uma ministração lá em Curitiba, estreitar o negócio. Por isso que a porta é estreita, né? Senão a gente não passa por ela. Então, treinar. O propósito do Tadel é treinamento. Treinamento para quê? Para que você possa ser exercitado no seu dom, na sua vocação ministerial, a fim de saber a melhor forma, como um conjunto, como um corpo, de edificar a esse corpo. Porque se nós não formos treinados, instruídos para edificar o nosso corpo, nós teremos os dons, sim, mas nós os usaremos? Não. E aí até aquele que não tem, o que tem será tirado. Por quê? Porque pegamos os dons e ao invés de nós multiplicarmos, e nós multiplicamos no corpo, nós enterramos os dons, com medo de ter perdido, porque o Senhor é muito zeloso. E se nós fizermos isso, nós poderemos ouvir, servo mau. Entendeu, querido? Então, todos nós, Jesus subiu aos céus e entregou dons aos homens. E aqui na questão, gênero humano, todas as pessoas. Preciso explicar isso aqui, né? Eu creio que dentro da igreja a gente não precisa partir para essa explicação específica, né? Então você tem dons da parte do Senhor, amém, queridos? Você está usando? Alex, eu sou cantante, sou dançante, eu sou tocador. Glória a Deus pela sua vida, muito obrigado pelo fato de você servir a igreja local com as suas habilidades. Mas Jesus não morreu na cruz para você fazer isso.
Porque já existia isso antes dele morrer na cruz. Foi para edificar um corpo do qual ele é o cabeça. Foi para isso que ele conferiu dons a vocês, queridos. Então, nós estamos aqui sendo treinados, capacitados, aperfeiçoados para edificar esse corpo. Agora, estamos entrando, é o último Tadel, estamos entrando aí na beira da temporada. Já estamos aí, na verdade já começou a Operação Verão, acho que foi sábado passado, né? Quando você não sabe muito das notícias, é só contar o número de viatura. Tem bastante Operação Verão. Verdade, Alex, tem que se cuidar. Do quê? Tá tudo certo não, mano? Vamos lá. A gente sabe que no período da temporada é um período onde a gente trabalha mais, o pessoal, nossa cidade é uma cidade comercial, de influência da temporada, de muitos turistas virem a essa cidade e o nosso comércio acaba trabalhando num tempo maior para poder atender essas pessoas e glória a Deus por isso. A cidade funciona assim, a gente já entendeu, a gente parou de lutar contra, a gente na verdade passou a entender como lutar nessa época. E nós precisamos sim de trabalhadores, queridos. Jesus ele não fala, orem ao Senhor da Seara para que ele mande pastores. Ele fala trabalhadores. A qualidade trabalhadores já é uma qualidade que precisa existir mediante o alistamento. Jesus não fala, chamam pessoas. Não, já existiam pessoas. Ele fala trabalhadores. Não apenas pessoas, mas pessoas dispostas a edificar o corpo. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo porque não existe um pastor que cuide delas. As pessoas estão morrendo porque não existem pessoas que possam tão somente sentar-se ao lado delas e conversar um assunto que possa edificar a vida delas. Então Jesus, quando ele olha para aquela multidão, que era como ovelhas que não tinham pastor, ele olha para os seus discípulos. Ei, somos nós? Mas é só nós? Não, cara, ore para mais gente. Nós precisamos de mais pessoas. Nós precisamos de mais pessoas. Então nós, como trabalhadores conscientes, nós não vamos perder ninguém nessa temporada. Pelo contrário, nós vamos ganhar. Por quê? Porque nós não somos apenas, entre aspas, e não sinta-se ofendido, pelo amor de Deus, alguém que ocupa o espaço inutilmente. E eu preciso pedir perdão, ou pedir para você não se ofender com um termo bíblico, que é aquele que ocupa o espaço inutilmente. Então, nós não podemos perder ninguém. Como eu não ocupo o espaço inutilmente? Trabalhando. Vivendo de modo digno do chamado que eu recebi do Senhor Jesus, que é edificar o corpo. Então, quando nós nos responsabilizamos como igreja, queridos, nós conseguimos pastorear as pessoas, ainda que elas estejam trabalhando 16 horas por dia. E às vezes a gente também, 12, 13, 14 horas. Como, Alex, são poucos os líderes? Porque nós oramos há muito tempo para que envie trabalhadores para a Seara. Quem não é líder aqui de Life Group, levanta a mão por gentileza. Você é a resposta dessa oração? Olha quanta pessoa levantou a mão. Você é a resposta dessa oração. E eu sei que alguns já baixaram a mão bem rapidinho. Eis-me aqui, envia aquele ali. Não, queridos. Nós precisamos mobilizar a igreja para cuidar da igreja. Todos vocês podem pastorear. Todos vocês podem pastorear. E aí a gente entra no tópico 3, que é o pastoreio cuidadoso de cada membro do seu Life Group. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu e perguntou a Pedro. Ele fez um churrasquinho na praia de peixe, chamou Pedro para perto, né? Ele estava pescando, jogou na água, vestiu roupa e veio. E fala, você me ama, Pedro? Eu falei, sim, é óbvio que eu te amo. Glória a Deus, xarabacanta, é nós. Fechado. Então ele falou, então cuida das minhas ovelhas. Aqui tem algo muito legal, mas nós não vamos entrar, porque como eu estou estudando um pouco sobre ovelhas e rebanhos, principalmente da época da Palestina, todo momento eu quero trazer alguma coisa, mas deixa para outro momento. Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas eram de quem? E ele pede para quem apacentar? Quem? Ele não pede para Pedro. Fala assim, ele pede para mim. Você ama Jesus? Apacenta as ovelhas dele. Porque no contexto exclusivo está Pedro, mas contextualizando para a nossa época.
Quem está ouvindo essa palavra agora? Então, para quem é essa pergunta? Você ama Jesus? Então cuida das minhas ovelhas. Jesus estava chamando Pedro para um pastoreio, para ele se engajar na causa mais nobre, que é cuidar de vidas. Me responda uma coisa, isso foi uma ordem ou uma sugestão de Jesus? Um pedido, se você puder encontrar na sua lotada agenda de compromissos, pastoreie uma pessoa, pastoreie uma ovelha. Não, Jesus ele deu uma ordem. E a mesma ordem ele dá, uma ordem parecida, mas com um tom de ordem mesmo. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus também traz uma ordem, amém? Não é uma sugestão. E isso aqui, eu só estou chovendo numa olhada, porque você sabe isso aqui melhor do que eu. Agora, a grande pergunta que não quer calar. Como eu posso pastorear se eu não sou um líder de life group? O tópico anterior falou que todos podem pastorear. Como eu posso pastorear se eu não sou líder no life group? Repete assim comigo. Eu sou um irmão. E o que eu mais preciso é cuidar do meu outro irmão. Deus usa duas coisas aqui, não somente aqui, mas na Bíblia, para falar à sua igreja. Uma das coisas é a temática do rebanho, do pastoreio, né? Da ovelha, do pastor, do aprisco, do rebanho. E a outra temática é da família. Até porque Deus instituiu, antes de instituir igreja, ele instituiu primeiramente uma família. E a família de Deus é a macrovisão daquilo que ele instituiu na terra, que é uma família. Vários irmãos com um pai. Então, como eu posso pastorear se eu não sou líder de life group? Eu não preciso ser líder de life group, basta ser um irmão. Quantos aqui já tiveram um irmão? Ou tem ainda, né? O nome de Jesus está vivo. Talvez você não more mais com ele porque você já casou, ou ele já casou. Mas eu lembro quando meu pai chegava assim na casa dos meus tios. Daí meu pai, né, tipo, eu vim aqui me divertir. Chamava meu irmão mais velho e falava, se os dois, eu sou mais novo, tenho o do meio, e ele chamava o mais velho. Se os dois aprontarem, eu não vou acertar conta com vocês. Então, meu irmão cuidava da gente. Então é comum essa prática, amém? Você já ficou bravo alguma vez porque você tem que cuidar do teu irmão? Sim. Mas você teve que fazer isso de qualquer forma? Sim. Meu pai falava ainda isso na nossa frente. Se eles aprontar, você vai apanhar. Para quê? Então, a questão é a seguinte. Na temática de família, por mais que às vezes eu vou ficar bravo, principalmente se eu tiver que cuidar de um irmão muito menor do que eu, ou pelo menos muito mais novo, ele não é muito compatível com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo. Então eu vou achar, só que você ama esse teu irmão ou não ama? Todo mundo pode brigar com ele, amém? Não, só você. Mais ninguém. Por quê? Porque é seu, sangue do seu, filho do mesmo. Em nome de Jesus, a minha oração é que essas palavras vão entrando no seu coração, querido, porque tudo que a gente vai falar depende desse entendimento. Gênesis capítulo 4, versículo 9 e 10. Então o Senhor perguntou a Caim. Lembra da temática de Caim? Até na palavra de oferta eu já falei umas 2 vezes aqui sobre Caim e Abel. Não preciso repetir, amém? Todo mundo conhece da história de Caim e Abel. Beleza? Amém? Amém. Gênesis 4, 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Opa. Onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão. Cara, ele está falando com Deus. Eu não respondi meu pai assim. Ele tem 1,60 m e 3. Eu sei que nessa faixa de altura, cada meio milímetro conta. Então, eu acho que eram 62, 63. Eu não responderia meu pai assim. Olha o que Caim, com um coração duro que ele estava, olha a forma que ele respondeu. Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? A palavra responsável aqui no hebraico é chamar, que significa cuidador ou guardador. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Só cara, eu estava em casa olhando esse versículo aqui, olhando nessa temática da família. Deus não perguntou a Caim sobre o seu irmão como um Deus.
como um rei, como um senhor. Sabe como que Deus fez essa pergunta? Como um pai. Aonde está o seu irmão? Como você responderia se você tivesse matado o seu irmão que você precisou cuidar? Porque foi isso que aconteceu. E daí eu comecei a me ver nessa situação. E quando eu começo eu gosto de usar a minha mente criativa, e eu gosto de entrar no texto e me colocar naquele lugar. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu responderia para Deus se as minhas mãos estivessem cheias de sangue e era do meu irmão, do qual eu deveria estar prestando cuidado? E se contextualizasse para a atualidade? Ei, onde está o seu irmão? E aí, Lucas? Aquela voz de trovão de Deus. Aonde está o seu irmão? Tiago, onde está aquele a quem eu pedi para que você cuidasse? Jonel, o sangue do seu irmão está clamando da terra até mim. Aonde ele está? Agora se coloque no lugar de pai, que sabendo da resposta, deu a chance ao seu filho para que ele se explicasse. E ele só fala, por acaso sou eu o guardador desse cara? Olha o espírito de Caim que tem adentrado nas igrejas. Por quê? O que importa é a minha vida, é a minha vitória, é a minha prosperidade, é a minha conquista. Afinal, vai cuidar da sua vida, cada um cuida de si. Antes ele do que eu, cuido do que é meu. Quando, na verdade, Jesus olha para nós, representada por Pedro, e diz, ei, você me ama? Cuide dos seus irmãos, que são as minhas ovelhas. Só que quando Deus faz uma pergunta, por causa de ciúme, por não conseguir aquilo que a gente estava falando do pastor David, de não conseguir celebrar o sucesso do irmão numa área que eu tive fracasso. Porque foi o que aconteceu. Por não conseguir celebrar, eu mato ele, porque vale para mim muito mais a vitória do que a vida do meu irmão. Deus tem algo poderoso sim para fazer em 2024, pastor. Mas eu creio que Ele vai nos preparar, de fato, para isso. Porque o reino que Ele veio estabelecer é um reino de pais e filhos. Então, como podemos cuidar dos nossos irmãos? Como podemos cuidar dos nossos irmãos? Eu vou colocar aqui alguns passos. Se eu não me engano, são 11. Em nome de Jesus, nós vamos terminar tudo até hoje. Último Tadel do ano, mano. Não tem como a gente levar essa palavra para outro dia. Quantos me dão uns 5 minutos se atrasar? Olha, 5, 10, 15, 20. Vai dar tempo. 1, seja amoroso. Aí eu sabia. Agora eu vou olhar para o meu discipulador, que ele falou que tem que ser amoroso. Seja amoroso. É o amor completo de Deus que cuida, ensina, encaminha, mas que também corrige, alinha e insiste na mudança. Seja amoroso. A palavra de Deus diz que a vossa amabilidade seja conhecida entre todos, perto está o Senhor. As pessoas conhecem a sua amabilidade ou só conhecem a habilidade de se defender ou de atacar? Ou conhecem a habilidade de amar? Cara, você me ofendeu. Mas como nós temos uma coisa em comum tão grande que é o nosso Pai, e Ele, além de ser o nosso Pai, é o nosso juiz, e se eu te perdoar e pedir perdão, Ele vai ser só nosso Pai e não o nosso juiz? Porque Deus vai julgar tudo aquilo que você não se arrependeu. Então, é no mínimo inteligente se arrepender e pedir perdão para os seus irmãos. Então, ser amoroso é você pegar um balde de amor e derramar sobre a ofensa que as pessoas fizeram contra você. Lembra que ele disse, não pagueis mal com mal? E vamos dizer, nós somos peritos em fazer isso. Ninguém nos ensinou, não. Isso aí é a raiz adâmica. Está em nós. A gente é perito em se vingar. Mas Jesus ensinou a derramar o amor dele sobre a ofensa. Por quê? Porque ele derramou o amor dele sobre a nossa ofensa, que é o pecado contra ele. E ele só falou para a gente ser igual a ele. Então, seja amoroso.
Ser amoroso, em primeiro lugar, deve gerar benefício à pessoa amada. Eu não tenho que amar para ter benefício próprio. Como líder, eu não tenho que amar. Eu vou amar bem ele para que ele, seja alguém que esteja sempre aqui no meu oikos, nas pessoas que me cercam, que ele queira ser um discípulo do meu life, um membro do meu life group. Então eu vou amar ele bastante para arrebanhar, e às vezes as pessoas lobistas, que conseguem, através do lobby, daquela conversa do politicamente correto, atrair as pessoas para si. E Absalão fazia o mesmo. E daí com aquela retórica de um amor que só trata na superfície, que somente fala do que a pessoa quer ouvir, não do que ela precisa ouvir, e ela arrebanha a pessoa para si, só que esse tipo de amor não sustenta, querido. Porque a própria Bíblia diz que Deus é um pai que ama, e o pai que ama, ele açoita o filho para corrigir porque ama, não é porque ele é um mau pai. E quando nós corrigimos, nós não devemos corrigir porque a pessoa, ela manchou o meu legado de um líder espiritual. Uau. Ele manchou um legado de discípulos ao naipe dos meus discípulos. Eu não posso ter alguém que peca nesse naipe. Eu não posso amar e corrigir por conta disso. Porque o fruto do amor é colhido pela pessoa. Não é colhido por mim, é colhido pela pessoa. Eu tenho que corrigir ela, porque senão ela vai se perder. Não é porque eu vou ter alguém, um Judas Iscariotes na minha fileira de discípulos, não. É porque se ela não for corrigida, ela se perde. Entendeu? Então que o fruto da correção é benefício para a pessoa que é corrigida. Nunca que a gente vai entender isso. Quem que ama ser corrigido? Eu amo o fruto da correção, mas a correção em si eu não gosto. Você já chegou, mãe, muito obrigado. Chegou até a arrepiar quando a senhora puxou minha orelha. É óbvio que não. Mas o fruto disso, a minha mãe, ela não economizava, acho que ela ficava fazendo teste em nós. Eu nunca, não é tão grande assim, mas cara, como eu tive puxão de orelha, como apanhei. Uma das únicas mulheres da rua da minha casa que não precisou velar o filho, minha mãe. Eu amo o fruto da correção. Eu não amo para ter a simpatia das pessoas. Eu não amo para não perder ninguém, mas é o contrário. Eu amo tanto, tanto, tanto que eu não perco ninguém. Entendeu a diferença? Não, eu tenho que amar ela, porque senão eu perco ela. Não. Eu amo tanto. Eu falei, por que você não foi? Eu falei, cara, porque eu amo estar aqui. Eu amo estar nesse lugar, não sei porquê. É o amor de Deus fluindo. Não existe nenhuma intencionalidade maligna no coração, mas é aquela fluidez natural. Você não vê uma macieira suando para dar maçã. Por quê? Porque é natural, flui, é o fruto. Então, por amar, é que a gente precisa atrair a simpatia, é que a gente consegue atrair a simpatia das pessoas. A gente não ama para atrair a simpatia. A simpatia é atraída porque amamos. Amamos tanto que desejamos e faremos de tudo para que a pessoa alcance o aperfeiçoamento. Amamos tanto a pessoa que falamos, venha como está. Porém, amamos mais ainda que nós faremos de tudo para que você seja transformado. Por isso, por amor, vamos corrigir e insistir. Já teve algum discipulador insistente, líder insistente, ficava pegando naquele calo, mas aqui, mas é porque ainda tem quina, precisa lixar mais. Nossa, mas você não me ama porque fica batendo. Não, é porque para fazer uma espada forte para uma guerra, querido, precisa de bigorna, precisa de fogo, precisa de gelo, é um processo complicado, mas depois que termina é indestrutível. Entende? É um processo contínuo. E nesse processo todo do amar, querido, se você não ouviu essa, guarde essa no seu coração. Nós vamos errar nesse processo todo de amar. Vamos errar mesmo. Mas jamais vai ser para prejudicar você. Pelo contrário. Nós vamos errar porque existe natureza normal em nós. Só que quando nós errarmos com você, quando isso acontecer, venha correndo nos falar. Sabe por quê? Porque isso também é amor. Ao invés de ficar falando, poxa, David falou isso para mim. E eu vou encontrar uma pessoa que eu sei que ele falou a mesma coisa. Ele falou isso para mim. É verdade, ele tinha falado isso para mim mesmo. Que amor é esse? Mas, como diz a minha mãe, o roto falando do rasgado? O sujo falando mal lavado? Você ama? Então você volta lá e fala, cara,
não foi legal, não fiquei legal, não concordei muito com o que você falou, mas não estou aqui para dizer quem está certo ou errado. Eu estou aqui porque o que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa. Eu estou aqui porque o amor de Deus nos uniu. E por causa do amor de Deus que eu vim me reconciliar contigo. E também porque minha oferta vai ser aceita, porque senão eu tenho que deixar no altar e me reconciliar com você do mesmo jeito, porque a Bíblia diz isso. Entendeu como o amor ele não deixa ninguém favorável? Está todo mundo numa sinuca de bico no amor. Porque a gente sempre está devendo. E a única coisa que a Bíblia, na verdade, diz para a gente dever uns aos outros, o amor. 2, vamos correr, porque o relógio ainda tem bastante tempo ainda. Seja compreensível. Faz assim, ai. Queridos, eu não cheguei nem no 11, eu já reprovei em tudo aqui. Já comecei a vencer em grande parte disso aqui, mas já reprovei um dia em tudo. Não vos falo alguém perfeito. Eu falo isso aqui com propriedade, porque eu já tropecei em todos esses. Seja compreensível, tenha tato. O pastor fala, né? Coloque luva, uma luva de amor. Ouça, entenda a pessoa, entenda a situação, ainda que você não concorde com ela. Ainda que você não concorde com a situação, quem caminha perto comigo já ouviu. Entendo, mas não concordo. Entendo você, mas não concordo com você. Por que muitas vezes eu falo isso? Porque, cara, eu preciso entender a dor. Porque a dor, muitas vezes, está relacionada à percepção, à habilidade dela perceber aquela situação. Porque isso é um conjunto de coisas. Ela tem uma história, ela tem um nível de conhecimento, ela tem frustrações pela vida dela. Então, nem sempre as pessoas vão receber da forma que você consegue receber e não ser abalado, cara. Nem todo mundo é forte, o Superman gospel como você é. Então, entenda que as pessoas, de repente, vão passar um tempo maior para poder compreender as coisas. Então, seja compreensível com ela. Não precisa concordar com ela. Compreenda, porque quando você compreende, você ganha atenção, você consegue sentar-se ao lado da pessoa, você apazigua as águas. E ovelha só toma água se as águas estiverem tranquilas. Lembra do salmista Davi? Guia-me as águas tranquilas. Muitas vezes aquela situação agitou as águas. Não agite mais as águas. Compreenda que ela tem medo de tomar ali, porque pode ter um predador na água. Então, espera acalmar as águas, deixa ela beber água. Você já percebeu que parece que a água tem um poder curador, a pessoa está muito nervosa, muito ansiosa, traz um copo de água com açúcar. O Miguel, açúcar, na verdade, ele produz energia, cara. Não vai acalmar ninguém, não. É porque quando ela bebe, ela tem que respirar melhor, senão ela se engasga. Ela oxigena o cérebro e ela para de falar. Então, geralmente, quando a gente pede água para alguém beber, quando está nervoso, é 500 ml. Ela vai bebendo, a respiração vai acalmando. Tem um poder curador na água? Não. Ela só parou de falar, parou de agitar, as águas acalmaram. Então, daí você ganhou a pessoa, conduz ela e aí corrige. Daí você corrige a pessoa. Mas não fica lá, as águas estão agitadas, você pula lá no meio da água, vai fazer tibum. E aí complica mais ainda, ninguém vai conseguir se entender. Nós não sabemos o que as pessoas passam. Nós gostamos daquela frase, né? Eu tenho que matar um leão todo dia. E até é uma verdade. Só que ninguém sabe o quanto custa matar um leão por dia. Nem todo mundo tem a mesma força, a mesma habilidade. Então entenda que as pessoas têm as suas histórias. Tem um rapaz que nasceu lá do eu ia falar Itatiaia. Cadê o Ismailson? Tá? Lá da Atalaia. Coroados. Cara, eu não consigo parar de fumar, e não se escandalize com o que eu vou falar, querido, porque não é para você que eu estou falando, eu falei para ele. Cara, você não consegue mesmo? Não. Quando Jesus ia curar, ele perguntava se a pessoa tinha o quê? Fé. O cara não tinha fé para parar de fumar. E aí, como é que faz? Não, na minha fé, ele vai parar de fumar. Compreenda as pessoas, querido. Eu falei, cara, quer fazer um voto comigo? Eu vou te ligar todos os dias. Se você firmar, todos os dias vou ligar. A partir da semana que vem você vai fumar só 10. Credo, Alex, você está falando para a pessoa fumar? Não, estou falando para ela fumar menos. E eu vou me colocar nessa brecha junto com ela. Vamos fechar?
partir de semana que vem você... Só que é no teu passo que eu vou caminhar. Eu compreendi a pequena força do cara. Suportem os débeis na fé. Não é suportar, nossa, aguento mais suportar esse cara. Não é colocar o teu ombro debaixo dele até que ele tenha força suficiente para ficar de pé sozinho. Você vai começar a fumar 10 agora. Ou seja, 50% que ele estava fumando. E nós vamos te ligar, vai acontecer isso, aquilo, outro. Fez Jesus, não sei nem como é que eu vou conseguir fazer isso aqui tudo, mas vai dar certo. Só que ele não conseguia diminuir. Hoje ele até está morando em outra cidade. Gostaria muito que esse fosse um testemunho legal, mas é. Por quê? Porque alguém precisa compreender a fraqueza das pessoas, a debilidade das pessoas. Isso aí ninguém me entende. Você já abriu suas fraquezas, querido? Você já foi forte o suficiente para baixar a guarda? Baixar a guarda e falar, essa é minha fraqueza. Acho que eu estou doido, não é porque eu só olhei para o chão que está molhado aqui. Essas são as minhas fraquezas. Me ajude nas minhas fraquezas. Comunicar com os santos nas vossas necessidades, a Bíblia diz. Não é só quem não tem necessidade de comunicar com o que tem, mas o que tem necessidade de falar para aquele que não tem, eu estou passando por isso. Porque daí ninguém fica, devendo favor para ninguém. Por quê? Porque a única coisa que a gente deve é o amor. 3, seja empático. O que é empatia? Não é apático. Não, é empático. É a habilidade de se colocar no lugar do outro. Então, se coloque no lugar das pessoas. Seja sensível a ela. Porque líderes insensíveis não conseguem fazer isso. Eu vi muitas vezes vocês olhando lá para cima. Aqui está empático. Então, dá tempo, Elô, de escrever empático. E não é hepático também. É empático. Se coloque no lugar das pessoas. Se alegre com quem se alegra. Chore com quem chora. Expresse isso. Quem me conhece também. Estou me colocando na vitrine da vulnerabilidade. Não tenho problema algum com isso. Sabe que a minha maior dificuldade foi expressar a reação. Aqui dentro, eu estava me compadecendo, só que ninguém via. Eu chorava por dentro, mas eu chorava. Então se alegre com quem se alegra, cara. É um sucesso, é uma conquista, se alegre. Celebre com os irmãos, é uma perda, é um momento difícil, chore com quem chora. Expresse isso. E essa dificuldade que eu tive, se eu não cuidar, é facinho de eu voltar para ela. O pastor Michel me ajudou muito nisso. Na verdade, ele ajuda muito ainda. Ele é meu medidor. Fala, Alex, está muito flat. Está muito flat. Quem aqui ama hospital? Não vale quem trabalha. Quem ama hospital? Velório. Ambiente de doença. Ninguém levantou a mão. Eu não te julgo. E às vezes a gente se demora aí nesses lugares, visitar as pessoas, porque a gente não curte. Não curto velório. Tem alguma coisa assim meio fria. É óbvio. Nossa, é meio estranho o hospital, é aquele ambiente com cheiro diferente. Tem pessoas com feridas que estão apodrecendo e são incuráveis lá. E por que estou dizendo isso? Por falta de empatia, eu acabo não visitando meu irmão numa necessidade dessa, porque eu não me sinto bem no ambiente do hospital. Porque eu não me sinto bem num velório. E eu deixo de atender uma necessidade do meu irmão, que está precisando de um abraço. Por que eu não me sinto bem num velório? Eu nunca segurei tanta alça de caixão como os 2 anos. E eu entendi o porquê na Bíblia diz que é melhor estar num velório do que num dia de festa. Só que não é uma lição que se ensina aqui. É uma lição que aprende nos velórios da vida. Entramos, até em velórios de pessoas que a gente nunca viu na vida. Só porque Deus nos conduziu até lá. Então, nós precisamos ser empáticos, precisamos entender que maior que a nossa aversão a ambientes assim é a necessidade dos nossos irmãos pelo conforto e consolação que talvez só você pode dar. Então, se coloque no lugar das pessoas, seja sincero.
olhe bem nos olhos e fale com o coração. Só poderemos falar com o coração certo se tivermos o coração certo. E qual é o coração certo? Coração de Jesus. Qual é o coração certo? Vocês são fera demais, cara. Meu Deus do céu. Alex, eu não sei como reagir nessa situação. Como que eu devo proceder? Pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Como o Senhor reagiria? Alex, eu não falou nada, então quem cala consente é para eu fazer dessa forma mesmo. Não, tem Bíblia, querido. Você tem conselheiros, na multidão de conselho, a sabedoria, a segurança. Na dúvida, pergunte. Mas seja sincero. A sinceridade nem sempre será fácil e boa de ser ouvida. Por quê? Porque a sinceridade está com base na verdade. E a verdade dói. Mas se for em amor, será como um bálsamo sobre a ferida. E todo mundo quer bálsamo, mas ei, bálsamo arde. Bálsamo arde. Só que cura. Qual que você prefere? O alívio de não ter algo que arde? Ou passar pelo desconforto da ardência, porém chegar à cura? Isso é a sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com as pessoas. E a sinceridade muitas vezes não vai ser algo legal de falar, mas precisa ser dito em amor. Em amor. Não faça perguntas que deixem o outro constrangido. Então, 5, seja discreto. Seja cuidadoso com o sexo oposto, principalmente. Nós somos uma igreja que tem aconselhamentos, então, devagar com a dor, principalmente quando vai aconselhar alguém do sexo oposto, querido. As pessoas sentem-se mais à vontade de falar de assuntos delicados quando há conexão. Às vezes a gente não estabelece conexão e já quer, largar uma para a pessoa. Você vai perder o cara, ele não vai conhecer quem é Jesus e ainda vai ficar pensando mal de você. Daí, se não tiver amor, nada seria. Coríntios 13. Mas se não tiver amor, não vai resolver a situação. Então, precisa ter conexão. Porém, sempre que necessário, e eu creio que é sempre necessário, evitar constrangimento. Nem sempre será um assunto que será trazido à mesa. As pessoas nem sempre vão falar daquilo que elas precisam falar. As pessoas nem sempre vão se abrir. A gente está falando aqui de pastoreio, amém? Não estou falando dos meus discípulos. Eles não têm problema nenhum. Na verdade, eu tenho que tocar de casa, porque senão eles ficam lá falando. Exceto o Felipe e a Jéssica. Eles ficam 12 horas lá em casa. Nem precisa ficar conversando. Eles gostam tanto da gente, né? Eles ficam ali, o Felipe rindo. A Jéssica falando algumas coisas. Mas, eles são de boa demais, né? Eles nem ficam conversando. Eles ficam ali só quietos. Às vezes a gente até sai, deixa eles em casa. A gente confia, é óbvio, né? Mas não precisou fazer isso nenhum dia. Mas no pastoreio, que é irmão para irmão, querido, cuidado com constrangimento. E quando é um assunto que você sabe que precisa ser tratado, vai com calma, com delicadeza, vai cavando. Não, evite constrangimento, a pessoa precisa se abrir. E ela não tem um discipulador, mas tem um irmão amável, que é você. E você vai ser um instrumento na mão de Deus para levar cura àquela pessoa. Queria ouvir um amém, porque eu creio que você quer ser essa pessoa, mas recebe quem tem fé. E daí você cavando com todo amor, tratando com muito tato, pode ser que o assunto venha à tona, vocês consigam conversar e o irmão encontre uma solução simples para algo que ele estava deixando o mais complexo possível. Porém, cuidado redobrado com o sexo oposto. 6. Seja cuidadoso para não dar a aparência do mal. Lembra que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal? Você não precisa ir lá e comprovar, nossa, é mal mesmo. Aí já era. Agora você precisa ter discernimento. Cara, aquilo lá não parece. Isso aí chuta que é laço. Não vou ali não. Você não experimentou. Você não precisou ir lá. Nossa, cara, me lasquei todo. É mal mesmo. Ainda que o meu discipulador tinha me avisado. Não, cara. E cuidado para não dar aparência através de você. E aqui vai pegar em alguns. Rindo com outra pessoa sem me explicar o porquê que está rindo. Eu deixo abrir meu coração e talvez seja, se for um pecado, você me perdoe. Se não for um pecado, ficou recado. Num grupo, uma reunião, somente quando é pequena. E daí 2 começam a rir. Nossa! Eu falei, pastor, tem coisas que eu preciso ser tratado. Eu sou calmo para muita coisa, mas essas coisas me tiram do sério. Eu já soltei naquela reunião, conta a piada para nós, para a gente rir junto.
Essa é da época do Difflin. E quando tá antes de nascer Strong. E porque é estranho, porque às vezes a pessoa ela não vai ter uma maturidade. E olha que eu tenho 300 anos e não tenho maturidade ainda para lidar com essas coisas. Agora imagina aquele que chega. E dele chega no ambiente, para de falar na hora. Eu sei, querido, que se a pessoa é madura, não tem que ficar parado de falar. Não tem problema não, nem vou perguntar se parar de falar. Mas tipo, você está um bom tempo na igreja, não estou falando de você. É porque você chegou, precisa incluir você no assunto. E se é fofoca, eles ficaram com vergonha da sua santidade, que chegou naquele lugar. Só isso. E estavam falando de você, o problema é deles. Entendeu? Tipo, essa é a mente madura e bem resolvida. Mas a gente sabe que a gente sempre vai ter pessoas que vão estar nesse processo ainda de maturidade. Na verdade, todos nós estamos. Graus diferentes, mas todos nós estamos. Então, não dê a impressão errada se uma pessoa vê você com o teu irmão discipulado, o integrante da sua panelinha, da célula, Difflin. De repente ele vê vocês rindo e ninguém sabe o motivo do riso. Sabe o que eles vão pensar? Estão rindo de mim. Estão rindo da minha dificuldade, estão rindo da minha limitação, estão rindo do meu problema. Eu acho que ele até abriu o problema que ele conversou comigo com o outro e agora estão rindo os dois daquilo que eu abri. Isso é saudável? É óbvio que não. A pessoa precisa crescer, sim, mas uma atitude dessa ajuda ela a crescer? Não. Então, cuidado para não dar aparência do mal. As piadas internas, né? A impressão que está rindo de alguém, não com alguém. Caras e bocas. Lembra do Luftalzinho? Cara, muita gente me achava bravo. Uns 3, 4 falaram, nossa, Alex, eu tinha medo de você, achava você bravo. Por quê? Daí as pessoas iam falando, e glória a Deus, quem veio falar comigo, brigadão. Você tem me ajudado a eu me aperfeiçoar dia após dia. Porque às vezes eu fico pensando em alguma coisa. E se é uma coisa que eu estou pensando e eu não sei a solução, eu começo a me preocupar. E quando eu começo a me preocupar, e minha esposa sabe, ela já fala, você está preocupado com o quê? Por quê? Porque eu nem sei como é que eu fico. Fica assim. Ela fala que eu enfurrusco aqui, ó, você está preocupado com alguma coisa. Mas ela sabe que eu não estou bravo, eu estou preocupado com alguma coisa. Às vezes estou bravo também, mas eu não, tento segurar. Não consigo sempre, mas eu tento segurar. E só que as pessoas da igreja não me conhecem, não moram comigo. Para a sorte delas. E só que delas, nossa, você parecia muito bravo, que você fazia uma cara de bravo, você ficava ali. E cada vez que vinha esse feedback, eu ia mudando. Por quê? Porque a nossa amabilidade precisa ser conhecida entre todos. Perto está o Senhor. Porque eu preciso cuidar para que a pessoa não se afaste de mim, porque ela está pensando que eu estou bravo e às vezes com ela. E às vezes, aquilo que Deus quer fazer na vida dela é através de você, seu bênção. E ela não se aproxima de você porque a tua cara está afastando, ao invés de estar trazendo. Como eu e minha esposa estamos sendo talhados nisso. Não é nem lapidado, né? A lapidação vai mais para frente, né? Agora é marreta. Por quê? Porque às vezes a gente fica preocupado. É legal as irmãs do louvor. Expoingar, né? Exposição geral. Daí às vezes está aqui, chama para o louvor e normal, tá? Não vai ficar aqui. A Anne fica. Mas às vezes está ali pensando, será que eu vou acertar a nota e tal? E às vezes na preocupação, eu falei, meu Deus, aquela irmã vai louvar ou vai dar uma voadora na costa do pregador? Querido, entenda que a gente não às vezes é involuntário, mas eu quero melhorar. Amém? Alex, você falou que você não tem que melhorar, tem que mudar, porque você não está com gripe. Eu vou mudar, querido, eu vou mudar. Me ajude mudando. Você tem toda a autoridade e liberdade para chegar em mim quando eu errar contra você e quando eu fazer cara feia, você achar que eu não, né, tipo, estava com alguma coisa contra você, ou pior, ou passar por você e não ver, o que é comum. E isso que eu enxergo bem. Então, fica tranquilo, vai ficar tudo bem. Se você me ama, você vai me corrigir. Você vai falar os meus pontos errados. E como eu te amo, eu vou fazer o mesmo. Beleza? Vamos aprender? Amém? E conforme esses feedbacks foram chegando, eu comecei a tentar sorrir mais. Às vezes nem tem motivo para sorrir, já saio sorrindo daquilo até lá para trás. Depois eu começo a fazer massagem na bochecha. Andar mais devagar, olhar mais para as pessoas, atentar mais a elas. Para quê? Para que se de repente tem alguém olhando para mim, não pensar que eu passei por ela sem cumprimentar. Alex, mas isso não é forçado, isso não é falso. Não, isso é intencionalidade. Isso não é passar a ser quem eu não sou. E quem disse que quem você é o projeto de Deus para a sua vida?
Ele morreu por aquilo que ele queria que você se tornasse. Que você ainda não é, e eu também ainda não sou, por causa daquilo que eu sou por causa do pecado. Enrolou muito? Não. Então, aquilo que eu sou por causa do pecado me impediu de ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Daí ele morreu para mim, para que me tornasse aquilo que ele queria que eu fosse. Por isso que a Bíblia diz que na morte ele me reconciliou com ele. E essa amizade linda com Deus te deixa mais bonito. Tem uns irmãos aí falando, não, com milagre. Mas a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, seja intencional, querido. Intencional. Nem que você ponha um palitinho dentro da boca. Seja amável e a sua amabilidade seja conhecida entre todos. A nossa expressão facial e corporal pode ser a porta fechada ou aberta para aqueles a quem conduzimos. 7. Seja encorajador e edificador. Seja em conforto ou exortação, o encorajamento precisa acontecer. Você vai exortar o cara, poxa, está errado aqui, querido, você pecou aqui, mas você vai conseguir. Encoraje as pessoas. O amado irmão precisa saber que você acredita nele. Nós acreditamos em todo mundo. Eu não confio em todo mundo, querido. Preciso abrir aqui, mas eu acredito em todo mundo. E isso tem uma diferença sim. Eu não confio que todos vocês possam dirigir um carro. Eu nem estou dizendo do meu. Mas está incluído aí. Mas eu acredito que todos vocês conseguem. Por quê? Porque, de repente, se você não tem CNH, jamais vou acreditar em você. Eu vou confiar em você. Mas eu acredito que você pode, sim, entrar numa autoescola e tirar CNH. Entendeu a diferença? Hoje não é confiável, mas eu acredito que amanhã você pode se tornar. Então, esse irmão precisa saber que você acredita nele, que ele encontra apoio em você para que ele alcance os planos de Deus na vida dele. A Bíblia diz que a profecia exorta, consola e edifica. Não seja um espalhador de pedras. Seja um ajuntador de pedras. Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Eclesiastes 3 diz que é tempo de juntar pedras, é tempo de espalhar pedras. Quando você só edifica, você só consegue construir e edificar quando você ajunta. Então não seja um espalhador de pedras. O espalhador de pedras é aquele que não consegue encorajar ninguém, edificar ninguém. Não importa o quão grande seja o desafio, se você encorajar e edificar o seu irmão, ele pode conseguir, desde que seja dentro do propósito óbvio, né? Eu quero comprar um carro de 1.800, eu ganho 2.200. Você me encoraja, meu amigo, meu irmão, meu discipulador. Não precisa nem dizer, né? 8. Seja pontual e cumpridor da palavra. Disse que iria, vá, abençoado. Vai se atrasar, avise antecipadamente. Seja seu sim, sim, seu não, não. Não somos obrigados a prometer e nos comprometer com algo. Com nada, na verdade. Nada. O que fazemos, fazemos voluntariamente por amor. Porém, sabemos que imprevistos acontecem, mas que sejamos humildes em reconhecer que não demos conta. Não dei conta, cara. Me perdoe. Achei que conseguia, não consegui. Me dê uma segunda chance. Me perdoe, me dê uma segunda chance. E eu quero, sim, tentar mais uma vez. Para que possamos demonstrar que nos importamos, sim, com a pessoa. Que os nossos compromissos da nossa agenda não são mais importantes do que essa pessoa. Amém? Então, tenha o caráter de Cristo. E muitas vezes você vai não cumprir, não porque você não quis, é porque você não conseguiu. Isso também está errado. Não é porque foi um pouco diferente. Não, você não conseguiu, então está certo. Não, continua errado. A motivação estava certa, legal, não foi em prejudicar o irmão. Mas errou. Peça perdão, volte atrás, peça uma segunda chance. Seja cheio de fé e perseverança. Quantas ovelhas que não venceram porque seus líderes ou as pessoas que as acompanham somente não continuaram crendo, amando e perseverando com palavras de fé e vitória. Não porque o seu líder não continuou. Porque o seu líder não perseverou. Porque o seu líder não insistiu. Então, aplique fé. Traga as palavras. Conheça as promessas sobre a vida da pessoa. Você que é líder, discipulador aqui, você conhece as palavras acerca do seu discípulo? Você libera palavras. Você declara coisas acerca das pessoas que te cercam. Nós temos uma oração que eu faço ela já uns, nem sei quanto, mas pelo menos uns 8, 9 anos. Que é, Senhor, que aquilo que eu e minha esposa
demoramos com muito esforço para alcançar, quase rastejando, que os nossos discípulos consigam alcançar voando. Que eles consigam pisar em lugares que nós jamais imaginamos pisar. Nós sempre declaramos que eles irão mais longe. Então, haja cheio de fé e perseverança. Eu tenho um amigo que hoje mora aqui em Guaratuba. Ele é meu amigo desde a infância. E teve uma vez em 2013, época da casinha, aqui na Praça da Paz, aquele corredor onde fica a Lauren ali, né? Tinha, na época, uma pastelaria, uma banca, chamada, acho que Pastel da Paz, era? Era o Reginaldo que estava ali com a banca. E eu não era da igreja ainda, mas eu era muito amigo do pastor Michel e a gente estava quase vindo. Se não estava quase vindo, a gente já tinha vindo, mas eu acho que ele não tinha vindo ainda. E o pastor Michel estava com alguns jovens, inclusive o João estava lá nesse dia, e esse meu amigo estava lá nesse dia, comendo um pastel. E eles, não sei como que eles acabaram se conversando, e ele falou algo. Ah, você é amigo do Alex, o Alex vai ser pastor na minha igreja. Eu sei que Deus tem um ministério na vida do Alex, ele vai ser pastor na minha igreja. Seja cheio de fé e perseverança na vida das pessoas que você conduz. Eu nunca tive pretensão alguma de ser pastor. Alex, mas a gente sempre viu você ir envolvido com a obra. Cara, dizer não é uma coisa. A gente sempre pôs no nosso coração nunca dizer não para aquilo que Jesus gostaria de fazer através de nós. Mas eu nunca fiquei almejando cargo, título, não. Quem conhece a gente sabe disso. Na verdade, a gente né? A Thaís não. A Thaís tinha promessa desde criança. A Thaís é crente desde sempre. Eu era o mais perdido. Então eu não queria falar, esse negócio de ser pastor, não quero isso. Sempre fugi, sempre mesmo. O pastor também sabe disso, meu discipulador. Só que dele disse isso para o cara. E ele sempre trabalhou na minha vida porque ele cria que isso um dia ia acontecer. Mas eu não cria, e nem via, e nem queria crer também. Falei, não, deixa eu discipulando algumas pessoas, eu posso liderar sem problema algum. E deixa a vida me levar. E ele sempre estreitando, polindo, trabalhando, lapidando, corrigindo, alinhando, porque ele via algo que eu não via. Você consegue ver o destino profético na vida do seu discípulo? Você já orou para Deus pedindo, Senhor, me revela o que o Senhor quer fazer na vida do meu discípulo? Que eu seja ferramenta para que isso aconteça. E um ano depois a gente se membra na igreja. Vai dar tudo certo. Um mês depois, eu vou trabalhar em Curitiba. Fica a família e eu fico 5 dias por semana em Curitiba, venho só sexta de manhã, sexta-noite ou sábado pela manhã e volto domingo. Os mais velhos, os raiz aí, vão lembrar. Aí frustrou os planos. E a minha ida para Curitiba para trabalhar era para levar minha família e a gente ir embora para lá. Eu ia congregar na Paz Curitiba. E daí, fiquei sabendo que quarta-feira, que era o dia que eu não estava aqui, né, ficavam orando. E a gente começou a discipular, e começamos a ter célula, e foi indo. Saí do meu trabalho em Curitiba. Vim para cá. E o pastor sempre perseverou sobre as promessas que haviam acerca da minha vida. Ele não estava forçando algo. Ele estava perseverando na fé a respeito de uma palavra que Deus tinha revelado também no coração dele. Eu já tinha ouvido isso antes? É óbvio que sim, querido. Alguém sabia? Óbvio que não. Eu não queria, porque eu ia ficar falando para os outros. Sempre fiquei, não. Tem as outras pessoas. E vou te falar uma verdade, sem demagogia alguma. Continuo me achando inadequado. Eu não tenho problema algum com isso. Porém, Jesus continua me amando e querendo um negócio doido para a nossa vida. Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando aqui do meu testemunho, mas isso é no geral, querido. Você está aqui porque Jesus amou muito você, Ele insistiu tanto na sua vida, que Ele usou a pessoa que provavelmente está sentada do teu lado aí, ou perto de você, para que você estivesse aqui. Quanto tempo você ficou ignorando o eco da voz dele te chamando? E hoje você está aqui, fazendo o que você fugia tanto tempo. Eu lembro que eu cheguei na cidade, eu ouvi falar de um cara que era, assim como eu, ex-assembleano, cortador de cabelo, crente. Quando eu vi que o guerreiro estava na nossa igreja, eu falei, cara, Jesus é fera, cara. Quando eu fiquei sabendo que ele ia ser um líder de célula, eu falei, se ele pôde fazer em alguém como eu, os pecadores, o pior, você acha que ele não pode fazer em você? Você acha que ele não pode fazer através de você, usar a sua vida para fazer algo na vida do seu irmão?
Talvez o que ele vai fazer em você vai ser um pouco menor do que ele vai fazer na vida do teu irmão, mas ele vai usar a sua vida para isso. Porque o evangelho não tem a ver com colocar o teu nome no lugar mais alto. Não, é o nome dele. É o nome de Jesus, tem a ver com o nome de Jesus. Nós só somos usados para colocar o nome de Jesus no lugar mais alto dessa cidade. Tem a ver com isso, querido. Não é o ministério é maior ou menor, não tem ministério maior ou menor, querido. Não tem. No final de tudo, somos um monte de irmãos, filhos do mesmo pai. No final de tudo é isso. Alguns mais velhos. Seja culturalmente sensível. Nem tudo é como é na sua casa. Estou terminando, querido. Cada pessoa ou família tem uma cultura. É a sua casa, é a política da família. Lembra que a Thais falou, a família do Alex não comemorava o Natal. Né? A minha família já comemorava. Cada um tem a sua. E daí a gente precisou definir, porque a gente formou uma família. Agora não é, meu pai não é mais minha família, é meu parente. O pai dela também, demorou para entender, mas entendeu. Nós temos a nossa família. E um dia minha filha vai casar e nós não seremos mais família, seremos familiar, parente. E ela vai constituir a família dela. Simples assim. E ela vai ter que definir a cultura, os princípios que vão regir a casa dela, na verdade, que vai definir o marido junto com ela. Entendeu? Então, só que muitas vezes a gente quer como discipulador, como alguém que está conduzindo, não pode ser assim, não. Tem 78 anos agindo assim, você que nasceu ontem vai mudar a forma que as coisas acontecem na casa do camarada. Não, cara. Compreensível. Então, às vezes a pessoa também não gosta de... ela se abriu para o evangelho. Eu tenho, a minha esposa tem uma discípula, esposa de um discípulo meu, que ela não gosta de muita gente na casa dela. Agora ela melhorou. Né, Mel? E muito, melhorou e muito. Eu quero ver quando a célula não for mais lá. Porque eles amam tanto célula, cara. Deus trabalhou na vida deles. Mas vai chegar. Deus precisa virar ciclos. E tem gente que não gosta de, abrir muito. Está chegando no evangelho agora. Deu amado irmão, vai lá. 11 horas da manhã. O que tem dali 1 hora? Almoço. Ele chega 11 horas da manhã. Nossa, eu fui tocado. Eu senti de vir aqui. Sentiu fome. E como se não bastasse, ele sai 5h30. Por que tem lá para umas 4h30, 5 horas? Ele toma o café e vai embora. O embora é a parte boa, na verdade. Só que ele não se toca, que às vezes a pessoa ela não tem o costume de que fique ali. Nós vamos sim, temos que visitar uns aos outros, mas precisamos entender que às vezes a pessoa não tem o costume de aceitar com que você chegue sem avisar. Ela não tem uma bola de cristal. De repente você aparece lá, oi! Daí você já vai receber no portão, sem abrir. E ela fica ali, dá um copo d'água. Daí, se eu sair do portão, ela vai entrar. E dito e feito, você entra lá, ela entra e não sai mais. Não seja você. E a Bíblia fala no versículo sobre isso ainda. Para que teu irmão não se enjoe de você. Entendeu? Então, respeite a cultura da pessoa. Né? Como que ela oferecer? Porque além de chegar no horário indesejado, não avisar que iria. A minha mãe faz uma panqueca diferente, essa aí é meio estranha. Mas a minha mãe faz uma panqueca um pouco mais bonitinha. Se você quiser, eu trago minha mãe aqui para comer também, e ela ensina você a fazer, porque é folgado, capaz de levar a mãe lá. Então, ele é incoerente, porque vai sem ser chamado, vai antes, vai tanto na casa do irmão, que ele vai mais na casa do irmão que o próprio irmão que mora lá. Não aceita de bom grado aquilo que é oferecido para comer, e ainda reclama. Seja culturalmente sensível. A Bíblia diz que alguém que constrangia a caminhar uma milha, caminha em 2. Então, botou para comer, os raízes, né? Lembra que a tua mãe falava? A minha mãe também falava, vai comer o que tiver na... E sabe de onde veio isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Em Lucas capítulo 10, versículo 8, não vai estar ali, Jesus envia os 70. Alguns teólogos dizem que é 72, mas é 70. Mas pode ser 72 também, aqui na discussão teológica. E ele envia. E ele fala, vocês vão pela cidade, façam isso, isso, isso. E quando entrarem numa cidade, ali forem bem recebidos, comam do que lhe for oferecido.
Então a sua mãe tinha razão. E a dona Lúcia também. Vai comer o que tiver na mesa. Ai, eu não gosto de legumes. Açaí tem gosto de terra. Você vai visitar os manauara de plantão aqui da igreja. Tem uma vila manauara. São umas 35 famílias. Fretaram um ônibus. Não, são umas 35 pessoas, mais ou menos. Dá um pouco mais, eu acho. Ah, eu não gosto de açaí, tem gosto de terra. Prefiro com Nutella e leite ninho. Ah, você come de colher. Eu sou acostumado a comer com garfo e faca, com talheres. Seja culturalmente sensível. Se adapte. Coma sorrindo, pedindo graça ao Senhor. Senhor, eu estou comendo essa terra líquida aqui. Eu, a primeira vez, achei gosto de terra. Hoje eu prefiro o açaí raiz do que esse sorvete, que a gente chama de açaí, que não é, mas é um sorvete de açaí. Mas eu prefiro o raizão, top. Bate no liquidificador, come aquela farinha baguentinha, amarela, dura, que Deus o livre. Fica muito bom. 11 e último. 11º, né? Seja amorosamente perseverante em manter contato e ir atrás, sem ser chato, né? Não esqueça o tópico anterior. Sem ser chato, incômodo e invasivo. Nossos pastores sempre dizem, nós iremos atrás das pessoas até que elas digam, eu não quero mais ver a sua fuça. Ou elas se mudam da cidade. Mas isso não pode impedir as nossas orações pelas pessoas. A base da nossa persistência sempre deverá ser o amor. Mas sem virar um grude chato de dar ranço. Tenha sabedoria e comportamento de Miriam. Sabe quem foi Miriam? É isso aí, eu não ouvi, mas é mais ou menos isso. Você sabe que quando Moisés nasceu, tinha um decreto parecido com o decreto de quando Jesus nasceu, porque eles queriam que o libertador fosse morto. Então, como foi predito o libertador lá, foi mandado, o faraó falou o seguinte, mata todas as crianças, homens que nasceram. E daí a mãe de Moisés, Zípora, daí as mães que estão esperando ou vão esperar uma filha, Zípora, pode pôr o nome da filha dela, vai ter apelido, com certeza. Ela segura Moisés por um tempo, por isso que aquele cesto se chama Moisés. Então ela põe Moisés num tempo, quando ele já começou a chorar, fogo eludo, começou a abrir a boca, pega o cesto e põe no Nilo. Acho que é no Nilo, se eu não me engano, mas foi um rio no Egito, deve ser o Nilo. E daí ela fica preocupada, poxa, eu não posso colocar ele num cesto e de repente ele pode morrer. Então o que ele fala para Miriam, que é a irmã de Moisés, a irmã mais velha de Moisés, vai acompanhando ele pela beira do rio. Então, que Deus possa te dar graça e sabedoria como a irmã de Miriam. Às vezes você não vai poder estar totalmente perto, mas não mantenha uma distância tão grande. E ela foi acompanhando, descendo o rio, e ela acompanhando de longe. De repente, a filha de Faraó encontra aquele cesto, vê que é uma criança, tem o desejo no coração de adotar, mas fala, poxa, mas ele é hebreu. Somente uma hebreia vai saber cuidar dela. Oh, eu estou aqui, eu vi você falando assim, por acaso. Que você estava procurando uma hebreia para cuidar de uma criança. É menino ou menina? É um menino, então vem. Então, eu quero contratar você para cuidar. Não esteja tão longe a ponto de quando o seu irmão necessitar, você não consiga ouvir as necessidades dele. Caminhe perto, querido. Talvez você não tenha a possibilidade de estar exatamente ao lado, mas sempre dê um sinal de que você está vendo ele. Sempre dê um sinal de que você se importa com ele. Sempre dê um sinal de que você ama ele. Não desista, pois quando mais precisarem, é você que estará lá. Não desista. Gostaria de pedir para que você se concentrasse agora, pedir um vídeo para a mídia. Acho que já tinha dado ok, né? Pedir já também para o Felipe ficar a postos. Após o vídeo, eu gostaria que você já se colocasse de pé, beleza? Então vem, Felipe. What's your favorite thing about Turner? That he's my brother. It makes me feel good to have a brother like him. I love you Why? because make me laugh. Make you laugh? Yeah, so hard.
He is the best laugh in the world. Will you still be laughing together when you're adults? Yeah. Definitely. If we're doing it a lot now, then I'm pretty sure we're gonna do it in the future. I love it. What's the best thing about being brothers? Everything. Anything. Do you two ever argue? Yes. Yes. What do you argue about? I love tackle him. And I will tell him I beat him and when he was. Who wins the fights? He says he does every time. He's my best friend. I tackle him, I beat him, me won. I mean awesome. What do you think you'll be like when you're adults? Kind and loving. Baixa um pouquinho, por gentileza. No final das coisas, queridos, se puder só dedilhar alguma coisa, eu já agradeço. Fica mais legal quando vou falando. No final das coisas, somos todos irmãos. Uns mais velhos, outros recém-chegados, uns bem inteligentes, outros nem tanto. Alguns com maiores responsabilidades, outros irresponsáveis. Alguns já são bem fortes, outros precisam ser defendidos, pois não são tão fortes assim, porque ainda são fracos. Porém, com uma coisa em comum, maior que qualquer diferença: um bom Pai. E isso é ser igreja. Somos todos irmãos. Esse vídeo é de um rapaz com síndrome de Down, um pouco mais novo do que o outro. Assim como eles, eu e você brigamos. Cutucamos um ao outro. Mas no final de tudo, estaremos sentados à mesma mesa. É o amor do Pai que nos ajudará a amar os nossos irmãos, a estar perto do Pai que nos fará estar perto dos nossos irmãos. É o cuidado do Pai que vai nos possibilitar cuidar dos nossos irmãos. Não são todos os nossos irmãos que estão aqui agora. Alguns já não podem vir por causa do trabalho na temporada. Agora a pergunta continua: onde está o seu irmão? O que você fez com ele? Defendeu as suas razões? As suas verdades? Ou na verdade existe, de fato, uma só verdade? Que é que existe um Deus bom, um Deus Pai poderoso, que nos reuniu e nos congregou aqui como irmãos. Alguns mais velhos que o outro. E é isso que nos coloca numa posição de liderança. Não somos melhores. Somos mais velhos, com algumas responsabilidades sobre os mais novos. Mas somos irmãos. Como um irmão mais velho, às vezes eu vou gritar mais alto. Porque como irmão mais novo e adolescente, você é um pouco estúpido e teimoso. Isso não impede e não muda o fato de você ser meu irmão.
O amor fraternal. Amem-se mutualmente com o amor fraternal. É o que a Bíblia diz. É o que vai nos fazer permanecer, ser igreja. Ainda que seja proibido ter templos. Nós não precisamos de templos. Tem as casas, né, Alex? Não são elas que nos unem. É o amor de um pai. Porque ainda que seja debaixo de uma ponta, dentro de uma caverna, escondido como igreja, para adorar o único que vive, nós não faremos isso sozinho. Por quê? Porque somos irmãos. E como eu preciso crescer como irmão, porque eu sei que eu tenho falhado com muito de vocês. Mas você me ama, então você vai falar para mim o que eu tenho falhado. Assim como provavelmente eu vou falar para você. E talvez não seja da forma que você quer ouvir. Mas isso não vai impedir que eu te ame. E não significa que eu não ame. Isso significa que a gente precisa crescer em amor. E eu quero orar com você. Eu não vou orar por você, por quê? Porque eu sou o primeiro atingido por essa palavra. Então eu sou o primeiro que precisa de oração. Mas hoje eu estou ministrando ela, que já passou por mim, continua passando. E eu sei como que não é fácil amar uns aos outros, querido. Se fosse assim, se fosse fácil, talvez você não tivesse murmurado contra o seu irmão, contra o seu pai, que no reino de Deus é o seu irmão. Louco pensar isso. E o Jamil, no reino de Deus, é irmão da Isa. E se você acha que, assim como eu, você precisa ser aperfeiçoado e crescer nisso, eu queria orar contigo, querido. A gente passou bem, me perdoe se você me ama. Se você não me ama, me perdoe também. Mas é o último Tadel. Eu creio que a gente precisa entrar nesse novo ano olhando de uma forma assim um pouco diferente para as pessoas que, se a gente for ver bem, já contribuíram em muito para o nosso crescimento, mesmo não sendo nosso discipulador. Então, se você quer orar comigo, eu convido você. Porque assim como aqueles dois falaram, qual é a melhor coisa que você mais ama? O que eu amo nele, apesar das limitações, das falhas, dos problemas que aquela criança tinha, ele falou, eu amo o fato dele ser meu irmão. Eu queria pedir para vocês, eu sei que você quer se ajoelhar porque esse é teu coração, querido, mas acho que não vai dar espaço. Por gentileza, se coloque de pé. Por gentileza. Me perdoe pedir isso, principalmente se você já se ajoelhou. E é amando a Deus que eu vou amar as pessoas. Então você e eu precisamos amar a mais Deus, mais a Deus. Amando a Deus, nós amamos as pessoas. Amando as pessoas, nós amamos a Deus. Porque eu não posso amar alguém que eu não vejo, se eu não amar alguém que eu vejo. Só que quando eu amo alguém que eu vejo, eu amo aquele a quem eu não vejo. Libera o microfone do Felipe, por favor. Baixa um pouco a luz, por gentileza. Se quiser fechar os olhos. Eu creio que o Espírito Santo vai te constranger neste momento. Como? Colocando o nome daquela pessoa que te irrita sempre. Que você não vai com a lata. Que fez algo para você. Ou não fez nada, exatamente nada. E o Espírito Santo vai começar a derramar amor na sua vida. E sabe o que você vai fazer com esse amor? Pegar e derramar sobre a ofensa. Pegue o amor de Deus e derrame sobre a ofensa. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. E à medida que nós vamos amando Jesus, sendo cheios dele, o amor começa a transbordar. E as pessoas que estão ao nosso lado começam a ser atingidas pelo amor que ele colocou em nós.
Então você já sabe o que vai pedir. Eu sei que você já sabe o que você vai pedir.